Bom dia mais uma vez, galera. Meu nome é Dr. Jonatas, né? A gente vai estar fazendo aqui um quadro de resolução de questões, tá bom? A gente vai começar aqui na prova de 2025.1 da primeira edição, né? A gente está aqui com a doutora Maria, com o doutor Gabriel, ok? E a gente Bom espera dia. somar um pouco Bom aí dia. com o nosso conhecimento sobre a prova. Vocês querem falar alguma coisa? Eu quero me apresentar. Eu sou a doutora Maria de Rangel Salles de Souza, sou revalidada no Revalida de 2025.1. Participo como mentora do grupo Revalida Class, juntamente com o doutor Jonatas e o doutor Gabriel. E aí eu fico mais na parte de ginecologia e obstetrícia, mas na teórica nós vamos começar a responder as questões. A gente vai responder essas questões. Inclusive, essa edição foi o que a gente foi aprovado. Então, a gente tem bastante similaridade, familiaridade com essa edição. Vai ser muito bom resolver. Isso. E vai ser tipo assim, gente, rápido para realmente só saber aquilo para vocês conseguirem responder a questão na hora da prova. E é mais isso mesmo, raciocínio clínico, como nós pensamos na hora de ler, como que é as técnicas, e é isso, né, doutor Jonatas? Exatamente. Já pode começar. Aqui, galera, como a gente já falou, questão do 25.1, tá certo? Vamos lá. Aqui a gente está diante de uma questão que fala de cardiologia, obviamente que por conta do eletrocardiograma. Beleza? Se eu já sei que isso aqui é eletro, obviamente eu vou correlacionar o que mais cai com eletro na prova. A gente vai pensar em flutter, em fibrilação atrial, em bloqueio, ok? Síndrome pós-feriado também pode ser, ok? Então esses temas aqui têm que estar claros na nossa mente quando a gente vai fazer uma questão sobre isso, tá bom? Antes de ler a questão, aqui nas respostas eu posso perceber o quê? Eu tenho o uso de atropina, que ele é feito no manejo de bloqueios em algumas situações, o uso de marca-passo, beleza? E atenção especializada de cardiologia. Então, provavelmente, eu estou aqui diante de uma questão que fala de bloqueio. Não li minha questão ainda, ok? Mas isso aqui é um pensamento rápido para a prova, beleza? Vamos lá. Aqui a gente tem um homem de 62 anos, né, que vai à unidade de pronto atendimento, referindo cansaço e tontura ao se levantar há 2 semanas, né? Nega outras queixas, comorbidades ou cirurgia prévias, assim como o uso de medicamentos. O exame apresenta-se corado, hidratado, luz orientada em tempo e espaço, a pressão arterial está 170/100, está tranquilo. A frequência cardíaca está em 45 batidas por minuto. Então, qual que foram os dados que eu tirei até esse momento? O meu paciente tem uma bradicardia. Ok? O meu paciente tem uma bradicardia. Tá certo? Vamos lá. A saturação está 96 em ambiente. O ritmo está regular, que é bom. Tá certo? Sem turgência jugular, né? Murmúrio vesicular fisiológico sem ruídos acessórios e enchimento capilar de 2 segundos. Diante disso, o médico solicita um eletrocardiograma de 12 derivações por conta dessa bradicardia, por conta do cansaço e tontura. Tá certo? Beleza. Como eu sei que os temas mais frequentes que envolvem eletrocardiograma são esses que eu já acabei de falar para vocês, alguns segundos atrás, né? E eu tenho um paciente aqui que está bradicárdio, né? Automaticamente eu vou pensar, né, em um bloqueio aqui, ok? Em uma bradicardia. Ah, mas o que mais eu poderia pensar nessa questão aqui? O que mais poderia me gerar, né, uma baixa na frequência cardíaca? O hipotireoidismo, por exemplo. Só que o hipotireoidismo não iria vir com um eletrocardiograma explícito desse jeito. Ia ter outro tipo de sintomatologia, ia ter outro tipo de descrição. Concorda comigo? Então aqui é mais para um bloqueio do que para qualquer outra coisa. Tá certo? É um raciocínio clínico que eu acho importantíssimo durante a prova. Ok? Agora a gente vai para o nosso eletro. O que acontece na leitura desse eletro? Né? O que acontece? Aqui eu já sei que provavelmente aqui é um bloqueio. Um bloqueio pela simples leitura que eu acabei de fazer. Leitura rápida, não vi ainda meu eletro, não sei o que está aqui dentro, e a gente vai ver isso aqui agora. Tá bom? Então a gente vai olhar aqui o que eu não sou o especialista, eu não sou o cardiologista, né? A gente vai ser o clínico. Então a gente vai pelo mais fácil. Vamos tentar identificar aqui, buscar a linha que eu consiga ver melhor esse eletro, né? Que eu tenha mais informações. Então, por exemplo, aqui em D2, eu consigo ter essas informações aqui. Ok? Aqui eu tenho um tipo de ritmo. Tá certo? O que eu consigo ver? Eu consigo ver que eu tenho QRS, né?
tem onda P, QRS, né? Onda P, QRS. Só que aqui, cadê? Tem onda P, QRS, tá certo? E vai prosseguindo onda P, QRS, onda P, QRS, né? E aqui, onda P, onda P, onda P, P. Onde a gente tem mais? Onda P. O que é o problema aqui, galera? O que normalmente a gente tem após a onda P no nosso elétron? A gente tem um complexo QRS. Correto? Essa aqui é a analogia. O que acontece? Eu marquei onde estavam os QRS aqui, e agora eu vou marcar onde tem as minhas ondas P, né? Que foi o que eu circulei aqui para vocês verem. O que acontece no bloqueio? Como a gente já viu durante a faculdade, como a gente já estudou em outros conteúdos, né? O bloqueio é quando eu tenho essa ausência do meu complexo QRS, né? Que é a finalização para a contração do meu coração. E isso vai gerar minha bradicardia. Então, qual que é o problema aqui? Eu tenho uma onda P seguida por um QRS, só que, novamente, eu tenho uma onda P e eu não tenho um QRS. Ok? Isso aqui eu posso caracterizar como bloqueio. Tá bom? Só que antes de entrar nesse critério aqui, saber identificar o que é isso daqui, para a gente definir nosso manejo, a gente tem que aprender algumas coisas que a gente vai descrever aqui agora. Vamos lá. Quando eu estou falando de bloqueios, eu vou pensar em quê? Bloqueio grau 1, né? Bloqueio grau 2, MOBITS 1, MOBITS 2, ok? E BAVT total, certo? Ah, mas o que vai cair na minha prova? Eu não gosto de estudar elétron, eu não gosto desse assunto. Você vai estudar para sua prova MOBITS 1 e 2 e BAVT, ok? O bloqueio de grau 1, você não vai precisar estudar, tá certo? Porque no bloqueio de grau 1, você não vai ter nenhum tipo de sintomatologia e não se precisa fazer nada, tá certo? Não, então, se não precisa fazer nada, a gente associa que isso não vai ter na prova, beleza? Então, o bloqueio de grau 1 não tem sintomas, é totalmente benigno e não tem nenhum problema, ok? Então, a gente vai fazer o seguinte. Um bloqueio de grau 1, ele é assintomático. Ele é assintomático, tá certo? Logo, não vai precisar de nenhum tipo de manejo. Correto? Só um momento aqui. O bloqueio de grau 1 ele é assintomático. Logo, você não vai precisar nenhum tipo de conduta aqui. Ok? O que pega agora? A gente identificar o nosso bloqueio de grau 2. Nosso bloqueio de grau 2. Por quê? Porque ele é definido em 2 tipos de MOBITS. O pesadelo de muita gente, né? Que é o MOBITS 1 e MOBITS 2. Certo? O que acontece aqui? Nesse MOBITS de 1, a gente vai notar uma progressão. Ok? A onda P e o QRS vai progredir, até o momento que vai ter uma ausência do complexo QRS. Ok? Ah, doutor, como é que eu vou identificar isso no meu elétron? Simples. Vamos desenhar um elétron aqui. Não sou o melhor cara para fazer um elétron, mas eu vou tentar aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho uma onda P, né? E o meu QRS. Ok? Aqui é o intervalo dessa onda. Tá certo? É o intervalo dessa onda. O que vai acontecer aqui? Essa onda vai passar, vou ter a onda T aqui, vou ter a onda P, né? E, consequentemente, essa próxima onda vai progredir e vai aumentar a frequência. Certo? E vai ser seguida pelo QRS. Ok? Essa frequência, ela vai aumentando, até o momento que vai ter uma onda P, aliás, uma onda T, ok? Uma onda T, uma onda P. Aqui era para ter um QRS, não vai ter, ok? Então, ele vai ser uma progressão, até eu ver um bloqueio, ok? Então, o bloqueio está aqui,
vai ter outra onda P e um QRS. Aqui é um óbito de grau 1. Tá certo? Aqui você já pensa em encaminhar seu paciente também. Beleza? Aqui não gera muitos sintomas, galera. Porque não tem tantos bloqueios assim. Porque, reafirmando, o MOBITS 1, ele progride até com a ausência do QRS, que é classificado como bloqueio. Tá bom? Nesse momento aqui, você não vai fazer muita coisa para esse paciente. Apenas se ele apresentar uma sintomatologia muito forte. Ok? Isso é MOBITS de grau... Aliás, um MOBITS 1 de bloqueio de grau 2, de forma simplificada. Agora, quando eu falo do MOBITS 2, aqui eu vou até mudar a cor da canetinha aqui, porque é onde vai complicar um pouco mais. É onde vai começar a cair na prova. E eu vou explicar por quê. Aqui, diferente do MOBITS 1, eu tenho, né, um QRS que ele é constante. Ok? Então, onda P, QRS, onda P, QRS. Por que ele é constante? Porque esse intervalo ele não varia. Correto? Esse intervalo ele não varia. Ele é igual. Tá certo? O problema aqui é que pode ter falha em qualquer momento. Por isso e essa falha em qualquer momento vai gerar sintomas. Então, quando você tem o MOBITS 2, você tem um paciente que ele é sintomático. E você tem que ter algum tipo de conduta aí. Tá certo? Então, vamos lá. Tem uma onda constante, né? Vai chegar uma hora que, e pode ser esporadicamente, em qualquer momento, pode ser no começo, no final, no meio, pode ter várias de uma vez, ok? Mas de forma constante, essa frequência do P para QRS, tá certo? Então aqui eu vou ter um bloqueio, ok? Tem um bloqueio aqui. Então, essa frequência de PR, ok? Constante, seguido de bloqueio, que pode vir em qualquer momento, é classificado como MOBITS 2. Aqui temos sintomas, e bastante sintomas. Falta de ar, por exemplo, ok? Mas de forma resumida é isso que é o bloqueio de grau 2, ok? E aqui também pode entrar a nossa tão sonhada atropina, ok? Só que o certo, o que vai cair na sua prova, é você entender que você tem que fazer marca 4. Ok? Mais ou menos essa linha de raciocínio. E aqui, obviamente, galera, a gente encaminha para o especialista. Se eu estou falando de coração, é cardiologista, né? Então, aqui tranquilo. Falamos de bloqueio de grau 1, bloqueio de grau 2, MOBITS 1 e MOBITS 2. E agora a gente vai falar do nosso bloqueio total. O que acontece aqui, galera? A gente viu que o X da questão é saber fazer o intervalo PR. Correto? MOBITS 1, aumento de frequência. MOBITS 2, né? O PR aqui, ele é constante e tem a ausência do QRS em algum momento. E o bloqueio total, como é que é? Como é que é o bloqueio total? Simples assim. A gente vai ter a onda PR irregular. Irregular. Ele não vai seguir padrão de nada. Ele não vai respeitar nada. Então, por exemplo, eu vou ter uma onda P, né? Tem uma onda P aqui com um tamanho mais largo, uma frequência maior, seguida por um QRS, ok? Vou ter uma onda T e posso ter uma onda P aqui com um QRS bem pertinho, ok? Isso aqui, essa quebra de padrão, ok? É o meu PR irregular. Então, por exemplo, tive a primeira onda maior, a outra menor, ok? Tem uma onda T aqui, eu posso fazer a onda P e aqui eu posso ter qualquer tipo de tempo de frequência, ok? As ondas, elas vão estar desreguladas, ok? Ondas maiores, ondas menores, ok? E, obviamente, os bloqueios vão estar presentes aqui em todos os momentos, praticamente. Então, eu vou ter seguido QRS, onda T, onda P. Aqui eu vou ter minha ausência de QRS, que é o bloqueio, ok? Seguido por outra onda P, seguido por outra onda P e o meu QRS, ok? Então, o que eu aprendi agora de forma resumida? Que o meu bloqueio, que o meu BAVT, que o meu bloqueio total, eu tenho o meu
PR irregular. Ok? Então aqui eu aprendi a identificar tudo no meu eletro, de forma simplificada e de forma rápida. Ok? Sem precisar passar 3, ou 4, ou 6, ou 10 horas em uma aula para aprender isso aqui. Ok? Repetindo, galera, isso aqui é conteúdo de especialidade. Então, é muito difícil você entender todas as partes, ponto por ponto. Ok? Então, aqui eu resumi tudo que você deve fazer para sua prova, você chegar lá e acertar sua questão. Tá bom? Ah, mas e o uso da atropina? Já caiu a atropina em prova. Eu uso a atropina em bloqueio total? O uso é contraditório, porque a atropina ela age mais nos átrios do que nos ventrículos. Nos ventrículos ela não tem tanta eficácia. Então aqui eu sei que sim ou sim eu vou ter que fazer um marca-passo como conduta, tá bom? Ah, mas eu não tenho um marca-passo definitivo agora. Faz o marca-passo passo transcutâneo, marca-passo transvenoso, correto? E aqui também eu vou encaminhar. Não esqueça de encaminhar o paciente, tá certo? E aqui também eu vou ter bastante sintomas, porque é uma onda PR irregular que tá tudo desordenado. O átrio tá batendo diferente que ventrículo, ok? Tá tendo uma assincronia. Se eu tô tendo uma assincronia, meu coração não tá batendo direito, não tá se comunicando um com o outro, ok? Vou ter bastante sintomas, tá certo? Então aqui, um resumo básico de bloqueios, deu para entender mais ou menos como é que é. Voltamos para a questão. Vamos lá. Com tudo que a gente viu até agora, a gente vai identificar que tipo de bloqueio é esse por conta desse elétron aqui, junto com esse elétron. Então, vamos lá. Vamos achar uma frequência aqui que dê para a gente analisar certinho. Vamos usar essa daqui. Vamos lá. Como eu havia falado antes, aqui eu tenho uma onda P precedida por um QRS, correto? Então, onda T, aqui eu tenho onda P, tá certo? E aqui já tem um bloqueio, correto? Tem uma onda P e tem um complexo QRS. Vamos ver qual é a frequência desse daqui, desse PR? Vamos lá. A minha frequência aqui do início foi menor, uma frequência aqui, essa frequência ela está menor, essa frequência ela está maior, ou seja, aqui eu estou tendo uma progressão, tá certo? Então aqui se fosse para me identificar nesse momento qual que era o bloqueio aqui, né, provavelmente eu pensaria em um modo swing, ok? Mas vamos analisar o resto. Então vamos lá. Estou tendo uma progressão, opa, aqui já tem uma onda P, tem um bloqueio e tem outra onda P, tá certo? Qual que é a minha progressão aqui? Tá muito pequena, ok? Então, bem no início do meu eletro, eu já anotei um tipo de bloqueio, que me fala contrariamente, né, ao MOBITS 1. Ele progride para ter um tipo de bloqueio. Ele não bloqueia de início, ok? Então, eu já não pensaria em um MOBITS 1. Esse aqui é o raciocínio clínico. Continuando. Vamos lá. Aqui eu tenho onda P, QRS, ok? Mesmo tamanho que a passada. Mesma frequência que a passada. Então aqui eu já sei que não é um MOBITS 1. Tá certo? Vamos lá. Onda P, né? Minha frequência tá aqui. E com QRS, né? Então, outra coisa, galera. MOBITS 2. Será que é um MOBITS 2 agora? O que a gente estudou? Que o MOBITS 2 ele tem uma frequência. Ou seja, se eu tenho essa frequência aqui de início, eu tenho que manter essa frequência nas frequências de PR seguintes. Eu mantive frequência? Eu não mantive. Então não é MOBITS 2. Ok? O que eu tive aqui? Eu tive um PR irregular. Que ele aumentou, ele diminuiu, ele aumentou, teve bloqueio, diminuiu, teve bloqueio, aumentou, teve bloqueio, ficou constante e teve bloqueio. Então, isso é caracterizado como um PR irregular. E o que é um PR irregular, doutores? É um BABT, é um bloqueio total, ok? E isso gera sintomas. Então, eu consegui identificar aqui o meu bloqueio total. Eu tenho um sintoma desse paciente, tenho cansaço e tontura a se levantar, ok? Então, já pode entrar aqui como uma alteração, ok? Que me indica que isso é um BABT. Eu bloqueio atrioventricular total, ok? Uma assincronia.
qual que é a minha conduta. Em hipótese alguma, eu posso mandar de alta esse paciente. Eu vou fazer e eu tenho que fazer o meu marca-passo, tá certo? O meu uso de atropina aqui, ele nunca vai cair, na minha opinião, nunca vai cair na prova, para você colocar um BAVT total, né, com uso de atropina, porque ela pode ser anulada. Então, o que vai cair na sua prova? Caiu o BAVT, caiu o bloqueio, vá em marca-passo. Vá em marca-passo, ok? Marca-passo e avaliação do cardiologista. Você não deve dar alta para esse paciente, porque se ele evoluir com pior, o paciente vai morrer, ok? E a atropina aqui, repetindo, a atropina ele só age nos átrios. No ventrículo ele não tem qualquer eficácia, ok? Então você não vai precisar fazer o uso de atropina tão rápido quanto um marca-passo, por exemplo, um BAVT. Ok? Por isso que é passivo de anulação. Não sei se vocês conseguem compreender a minha linha de raciocínio. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos para as questões agora. A pergunta é a seguinte. A partir desse quadro clínico e de interpretação do eletrocardiograma, a conduta adequada consiste em... Vamos lá. Se meu paciente ele tem um bloqueio que é perigosíssimo, eu não vou dar alta para o meu paciente. Não posso dar alta para o meu paciente, pelo amor de Deus, galera. Se eu tenho um problema que pode afetar a vida do meu paciente, eu não posso dar alta, pode ser o que for. Se ele tem risco de vida, eu não posso dar alta para o meu paciente, ok? Então aqui está dizendo, considerar alta médica e encaminhar o paciente a um ambulatório especializado de cardiologia, né? Encaminhamento é perfeito, agora dar alta não. Por isso que não é a nossa resposta letra A correta, não é, tá certo? Vamos para a letra D. A letra D está dizendo assim, monitorar o paciente, administrar atropina e uso de dopamina. Ok? Qual que é o problema aqui? Como eu já falei, galera, a atropina ela não age no ventrículo. Ela não age no ventrículo, então aqui ela não vai ter eficácia na parte de baixo do coração. Tá certo? Então, a D eu descarto por conta do meu uso de atropina. Tá bom? A letra C. Se eu já sei que eu não vou ter que fazer atropina nesse momento, eu vou ter que priorizar meu marca-passo, tá certo? Eu já descarto a letra C também, tá bom? Já descarto a letra C também, ok? O que me resta como resposta é a letra B. Eu vou fazer a monitorização do paciente, solicito o marca-passo transcutâneo e aguardo a avaliação do cardiologista, perfeitamente, ok? Então, a resposta aqui é a letra B. Questão redondinha de cardiologia, não é tão difícil, né, quando você pega essas manhas aqui, tá certo? Passei muito tempo estudando eletro para chegar nesse tipo de raciocínio, galera. Não é uma questão, bloqueio, por exemplo, não é uma questão de que tem tanta facilidade assim para se estudar, para se entender. É um conteúdo complicado, mas depois que você entende, é tranquilo de levar, tá certo? Então, um resumo breve aqui, uma explicação breve. Essa aqui é a resposta da questão 1, ok? Que fala de bloqueio de BAVT total. Não sei se os outros doutores querem fazer algum aporte. Se não tiver, a gente prossegue para a questão 2. Complementando o que o Dr. Jonathan falou, pode causar confusão às vezes por causa da atropina. Mas a atropina, ela é mais utilizada em pacientes que estão com PCR, estão com instabilidade hemodinâmica, estão com probabilidade de ter parada cardiorrespiratória. Aí, nesse caso, usa atropina para ganhar tempo para fazer o marca-passo. Mas no caso desse paciente, ele é um paciente idoso, já faz 2 semanas que ele tem sintomas, e é um quadro de bloqueio atrioventricular avançado, como o Dr. Jonathan disse. Aqui na interpretação você vê que é um bloqueio mais avançado. Então, o tratamento definitivo para ele seria o marca-passo transcutâneo. A atropina não vai resolver esse caso, entende? Então, tem que encaminhar para o cardiologista para fazer o tratamento correto. É isso mesmo, eu concordo com o Dr. Jonatas e o Dr. Gabriel. Eu acho que foi muito coerente o Dr. Jonatas dar mais uma ênfase, né, em cardiologia, porque sempre cai alguma questão ou de bradiarritmia como essa, ou de taquiarritmia. E foi essencial, não tenho o que falar, tá? Para mim, é isso aí mesmo. É isso aí. Aqui, de forma resumida, galera, é isso. Tá certo? Obviamente, aqui, nas mentorias da primeira fase que a gente vai fazer, a gente vai entrar em mais conteúdo sobre eletro, a gente vai ter uma explicação mais ampla, mas de forma resumida, para acertar a sua questão na prova, aqui, sabendo isso aqui que eu falei para vocês,
né? Vocês vão acertar. Vamos lá, vamos para a questão 2. A questão 2, a gente tem um homem aqui de 42 anos, né? Tá em uso crônico de anti-inflamatório. Calma aí, galera. O que é... Quando que uma questão vai falar de uso crônico? Principalmente de anti-inflamatório. Será que ele está falando isso aqui à toa? Qual que é o padrão INEP? O que as provas do INEP falam pra gente? Paciente de uso crônico de anti-inflamatório, né? Qual que é a frequência? Qual que é a gravidade que causa na paciente? Problemas como úlceras, por exemplo, porque isso aqui machuca por causa do intestino, do estômago do paciente, ok? Então, toda vez que você lê uso crônico de anti-inflamatório, né, você vai pensar em alguma alteração da mucosa gástrica, alguma úlcera, alguma perfuração, tá certo? Porque agride muito. É uma das principais causas de úlcera, né, no estômago é o uso crônico de anti-inflamatório, tá certo? Então, ficar de olheira em pé, ficar atento nisso, ok? O uso crônico de anti-inflamatório, eu penso em alguma coisa gástrica, tá certo? É o que eu consigo perceber até aqui nessa questão, sem grandes complicações. Vamos lá. Anti-inflamatório não esteroide, né? WAINE, por doença reumática, né? Da entrada do pronto-socorro, 6 horas de evolução por dor epigástrica de forte intensidade. Então, tem um quadro de uso crônico de inflamatório, ok? De anti-inflamatório, 6 horas de evolução, dor epigástrica de forte intensidade. Se eu estou tendo dor de forte intensidade, uso crônico de anti-inflamatório não esteroide, eu estou diante, provavelmente, de uma úlcera, de uma perfuração, ok? Por conta dessa dor súbita aqui, ok? Esse quadro de forte intensidade, tá certo? Aqui ele me deu sinais vitais, no qual eu estou tendo aqui uma frequência cardíaca, né? Estou tendo uma hipotensão 90-50, estou tendo um ataque de apneia, ok? E minha pressão, a minha temperatura aqui está normal, 36,5. Ok? Então, eu estou tendo o quê? Eu estou tendo dados de rebaixamento. Estou tendo dados dizendo que meu paciente está rebaixando, ele está hipotenso. Ok? Não está legal. Meu paciente não está legal. Tá certo? O que pode gerar uma hipotensão desse meu paciente? Vamos pensar, galera. O que gera hipotensão? Quando eu estou diante do paciente que ele sofreu um trauma, ele está sangrando muito, ele apresenta hipotensão. Por quê? Porque está perdendo alguma coisa. Então, se eu estou tendo um quadro aqui de pressão arterial com dor de forte intensidade e uso crônico de anti-inflamatório, eu sei que esse anti-inflamatório vai machucar a mucosa gástrica do meu paciente, vai gerar úlcera, pode gerar perfuração, porque é uma das causas mais frequentes, né, desse tipo de situações, e eu tenho um paciente hipotenso, eu vou pensar em alguma dessas alterações, em alguma dessas respostas na minha questão, tá bom? Então, vamos lá, seguindo para as perguntas. Aqui está dizendo, no exame físico, abdômen tenso com descompressão brusca dolorosa nos 4 quadrantes, né? O hemograma apresenta valores dentro da normalidade. A tomografia de abdômen evidencia líquido livre intraperitoneal com ar no recesso hepatofrênico, ok? Então aqui ele já está me dizendo que tem líquido, já está dizendo que está vazando alguma coisa, ok? Então, sem sombra de dúvida, galera, isso daqui é uma úlcera gástrica perfurada por conta do uso crônico de AINES. Sem grandes problemas, galera. A gente vai certeiramente na letra A e a gente não precisa ler o resto, ok? Porque essa questão aqui ela é redondinha para a resposta que eles deram. Por que ela não é uma pancreatite? Por quê? Cadê meu laboratório? Cadê minha mielase lipase? Ok? Cadê minha equimose? Cadê meu sinal de Pullen? Ok? Cadê meu Grey Tanner? Não está descrito. Se não está descrito, a gente não briga por questão. Doutores, a gente não briga com a questão. Se não está descrito, a gente não pensa. Ok? Então, logo, pancreatite eu descarto. Tá certo? Uma colecistite aguda. O que eu precisaria ter? Eu tenho um buff nesse paciente. Eu tenho um buff. Né? Eu tenho sintomatologia. Estou tendo póster febre aqui nesse paciente. Eu tenho dor em tal quadrante. Eu tenho uma dor descrita no quadrante tal do meu abdômen, mais prevalente no meu abdômen. Eu não tenho isso. Eu estou tendo aqui, né, descompressão brusca dolorosa, né, e dolorosa nos 4 quadrantes. Não é somente um quadrante específico, ok? Para pensar em uma colecistite aguda. Então, a colecistite eu descarto também por isso, por falta de clínica,
redondinho assim, ok? Sem pensar muito que isso aqui é outra coisa, tá certo? Diverticulite aguda. Qual que é o quadro clássico que cai na nossa prova? Dor no quadrante esquerdo. Dor no quadrante esquerdo. Isso, aqui está dizendo que eu tenho dor nos 4 quadrantes. Nos 4. Não é característico de diverticulite. Então, eu não penso em diverticulite. Simples assim, minha gente. Ok? Uso crônico de anti-inflamatório esteroide. Ok? Dor súbita ou dor forte intensidade. Líquido livre na cavidade peritoneal. Pense em úlcera gástrica perfurada. Por quê? Esse líquido está sendo proveniente, né? Está vindo do estômago. E está descendo para a cavidade peritoneal. Essa descida está gerando uma irritação, ok? Provavelmente está saindo sangue aqui também, tá bom? E está gerando uma irritação peritoneal, ok? Está gerando a hipotensão e está gerando essa dor de forte intensidade. Então, simplesmente e redondamente, aqui a nossa resposta mais correta é a letra A, ok? E não dá nem para fazer recurso para anular essa questão, porque não tem clínica para nenhuma dessas outras 3 questões aqui, tá certo? Então, vamos lá. Uso crônico de anti-inflamatório, dor de forte intensidade, rebaixamento, hipotensão, dor em 4 quadrantes, eu penso em úlcera gástrica perfurada, certo? Então, nossa resposta aqui é redondinha, a letra A. Os doutores querem fazer algum aporte ou a gente pode prosseguir? O uso crônico de anti-inflamatório é igual úlcera péptica no Revalida, gente. Isso até foi uma estação do Revalida prático também, porque o INEP gosta muito de falar sobre isso. E só explicando bem rapidinho como que acontece, no estômago tem o suco estomacal, o ácido clorídrico, né? Que ele é de pH de 2,7, 3, tem referência bibliográfica que fala até de 1,5 de pH. Ou seja, é muito ácido. Se ele cair esse ácido na mesa, ele corrói a mesa, tá? É por isso que a parede gástrica ela é revestida por muco, bicarbonato, por substâncias que alcalinizam esse ácido, porque senão pode corroer o estômago, né? O que acontece? Quando o paciente ele começa a tomar um anti-inflamatório, esse AINE, ele corta o COX-1 e esse COX-1 para de produzir a prostaglandina. E a prostaglandina é responsável por secretar muco e bicarbonato. Então, quando ela está tomando anti-inflamatório, vai parar de produzir bicarbonato e vai começar a agredir a parede estomacal. É por isso que causa a úlcera, porque está cortando o COX-1, está fazendo um uso crônico e está agredindo a parede gástrica e vai causar a úlcera, a perfuração gástrica. Por isso que o paciente vai ter essa dor nos 4 quadrantes, vai ter essa dor na descompressão brusca, e é por isso que ele tem esse sintoma. Então, no Revalida, eles gostam muito. Pensou em uso crônico de anti-inflamatório, pensou em úlcera péptica, úlcera perfurada, perdão. É isso mesmo, doutor Gabriel. Eu acho que esse realmente caiu na prova prática, foi até na nossa prova, né? Caiu na prática, isso aí foi a questão de cirurgia do primeiro dia. O INEP gosta muito de transformar as questões da teórica na prática. Realmente, é assim, tudo que cai na teórica, praticamente tudo, só faltou a insônia, não caiu na prática. E assim, tem lógica, porque, tipo, eles cobraram na teórica e eles querem ver se você realmente consegue colocar na prática. E o paciente que caiu na nossa prova foi exatamente esse. Ele estava tomando um AINES de forma já crônica, porque ele era um crossfiteiro, e evoluiu para um abdômen agudo perfurativo, né? Pela úlcera péptica. Mas, geralmente, quando cai úlcera péptica, eles sempre vão colocar AINES, algum medicamento, porque é muito comum ser associado, muito né? Corriqueiro, muito comum. Muito corriqueiro. É isso. Agora é eu, né, doutor Jonatas? Você gosta de GO, né, Gi? Agora Eu você gosto, gente do céu. GO, olha aqui, ó, uma dica, né? Porque eu sou da GO, não, sério mesmo. Mas quando eu estava estudando para teórica, como clínica médica tem muito tema, né? E GO, ginecologia obstetrícia, gente, é menos temas e a prevalência é maior, porque como tem menos temas para eles cobrarem, eles precisam cobrar, é mais fácil vocês conseguirem abranger tudo do que estudar pela clínica médica e ter que estudar muito para cair aquele percentual de temas, entende? Sempre eles vão colocar a maioria, o mesmo percentual de temas de cada grande área, então eles vão colocar X de clínica, X de GO, X de cirurgia, X de preventiva, X de pediatria.
tem que cair essas 5 grandes áreas para eles poderem ver se realmente você é um médico generalista. Então, assim, tá na dúvida por onde começar? Começa por GO, que é maravilhoso. É maravilhoso. É sério, porque a chance de cair é enorme. Essa questão aqui cai muito, muito mesmo. E eu acho que isso aqui é até para a vida. Nós temos que saber também, que é a questão 3, né? Então, aqui a questão 3, gente, o que acontece? Eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade, né? Em classificação de Turner, M1, P2, nananana, e aí eu fiz um macete para mim também, eu vou passar para vocês, para ficar melhor para vocês lembrar na hora, tá? Aqui, essa questão é mais sobre uma menina de 7 anos e 6 meses, Dr. Jonatas, quem tiver e puder marcar 7 anos e 6 meses, que é muito importante, isso. Aqui, pulando, encaminhada para o ambulatório, de pediatria, porque sua família percebeu o surgimento de broto mamário há 3 meses. Puder marcar isso, doutor Bruno. Isso. O que significa? Significa que ela já teve a ativação do eixo hipotálamo hipofisário, né? Gonodal. No exame físico, ela revela um estadiamento puberal M2 e P1. Se puder marcar M2 e P1. Isso. E sua estatura está próxima ao score Z mais 2 paridade. Esse score Z mais 2 paridade, por demarcar também, está acelerado. Está no estirão. Isso. Com peso no score Z0. Tá, ok. No exame de radiografia simples de punho, solicitado pelo médico da atenção primária, mostra uma idade, se puder marcar, idade óssea compatível com 9 anos e 6 meses. Considerando essa situação, assinale a alternativa que apresenta a principal hipótese diagnóstica seguida da sua justificativa. Então, assim, gente, a primeira coisa aqui, a menina tem 7 anos e 6 meses, a idade óssea é de 9 e 6 meses, aqui a diferença é de 2, né? 2 anos. Então, um macete, tem diferença de 2 ou igual a 2 anos da idade cronológica e da idade óssea, já tá errado. Geralmente é igual ou mais 1, tá? Então, aqui batendo já dá para saber que está errado, porque a diferença tá significativa. Então, vamos olhar para a alternativa. Só com isso a gente já consegue eliminar uma. Aqui, a B. Telarca isolada precoce, pois a diferença entre a idade óssea e a idade cronológica não é significativa. Errado, é significativo. Então, tipo assim, a gente sabe que se tiver maior ou igual a 2, já é significativo. Então, já por isso, a gente já exclui a B, tá? Ok, o que a gente tem que saber aqui? Para vocês lembrarem da classificação de Turner. Tudo que tiver 1 significa lembra de I. I de infantil. Então, P1 é infantil, M1 é mama infantil. Tudo que tiver 1 é infantil. Então, ela não teve alteração. Então, se P1 está infantil, ela não tem pubarca. Então, P1, 1 de infantil, ela não tem pubarca. M2 já está mais que M1. Então, ela não é mais infantil. Ela já está começando realmente a ter desenvolvimento da mama. Então, ela já tá tendo telarca, tá? Outra coisa que a gente tem que saber, então, se ela já tá tendo telarca, desenvolvimento da mama, quando que a gente vai saber que tá alterado? A gente tem que saber pela idade. Então, a menina, ela tem 7 anos e 6 meses. Aconteceu a telarca dela antes dos 8 anos. Então, isso significa que aconteceu antes do fisiológico, então tá precoce. Aqui ela tinha que ter 8 anos ou mais. Por isso, olhando para as alternativas já, pode aí baixar um pouquinho, doutor Jonas? A gente vai procurar o que agora? A palavra precoce. Então, a letra A tem puberdade precoce central, a C tem telarca isolada precoce, a D, é que eu não estou conseguindo ler direito. A puberdade precoce central na D. Então, o que acontece? Ela tem alguma coisa precoce. Então, ela tem a puberdade precoce central. E aí, a gente vai ficar entre a A e a D. Aí, lá na D, vai estar escrito assim, puberdade precoce central. Eu vou ler aqui na minha folha, porque tem um trem aqui tampando. Puberdade precoce central, pois além da telarca, há também sinais de pubarca, o que sugere ativação do eixo hormonal. Errado, não tem ativação de pubarca. Voltando lá, vocês vão ver que tá P1. P1 lembra 1.
lembra de I de infantil. Então, ela tem, a pubarca ainda ela não entrou na pubarca, ela está infantil ainda. Então, ela não tem sinais de pubarca. Então, por que a letra D a gente vai descartar? Ela tem uma puberdade precoce central, certo, mas ela não tem sinais de pubarca, porque ela está em P1 ainda. E 1 significa I de infantil. Então, a gente exclui a letra D, tá? Alternativa D. Vamos começar de baixo para cima, para a gente ir excluindo tudo. Aqui, C, telarca isolada precoce, pois o crescimento das mamas foi um achado isolado na investigação do paciente. Ó, isolado, gente, não foi um achado isolado. Por quê? Porque além do desenvolvimento das mamas que eles forneceram para a gente, que é M2, a gente viu também que ela tem uma idade óssea avançada, que ela tem uma idade óssea com 2 anos de diferença da idade dela. Ela tem 7 anos e 6 meses, e a idade óssea dela está 9 anos e 6 meses. E nós sabemos que quando está igual ou maior que 2 anos, já é significativo e não é isolado. Tem esse duplo sinal, esse duplo sinal clínico. Então, aqui, a C a gente pode excluir, porque não é a telarca isolada, precoce. Ela não tem só o desenvolvimento das mamas, ela também tem um crescimento intraósseo acelerado. Como que a gente conseguiu ver? Pela idade dela cronológica e pela idade óssea, que foi fornecida para a gente através da radiografia simples do punho, certo? Então, a gente pode também eliminar a alternativa C. A B, telarca isolada precoce. É a mesma coisa aqui, gente. Não há. Só por isso aqui, a gente já sabe que não é isolada. Por quê? Porque a gente tem tanto o desenvolvimento da mama, como também a idade óssea acelerada. Então, não é, tá? E a B também aqui fala que a idade cronológica não é significativa. É significativa, tá, gente? Quando que não vai ser significativa? Quando tiver diferença de 1 ano ou mais. Mas se tiver 2 ou mais, já é significativa, tá? Então, a gente pode excluir a B. E aí, vai sobrar só a A pra gente. Então, a A, que é a alternativa correta. Puberdade precoce central, pois o crescimento das mamas está associado ao avanço da idade óssea. Então, isso aqui nem precisava saber muito, por quê? Olhando lá na alternativa, ele ofereceu pra gente a idade óssea, através da radiografia simples de punho, e ofereceu também ao desenvolvimento da mama. Então, aí nós sabemos que nós não temos só uma informação isolada, nós temos 2. Então, como que a gente vai definir puberdade precoce central? Gente, sempre que ela tiver telarca, o que é telarca que eles vão colocar para vocês? M2. Quando ela tiver a partir de M2, antes de 8 anos, tá? Já é uma puberdade precoce central. Porque aqui significa que ela tem, né, a ativação do eixo hormonal dela, e tem também esse score Z mais 2, que já está indicando também crescimento acelerado, que é o estirão. Então, ela tem uma puberdade precoce central. E é isso, essa aqui é a alternativa correta. Vocês têm algo para acrescentar, doutores? Não sei se ficou bom. Tranquilo. Dá para... Tranquilo, né? Fazer a mão aqui para poder entender. E, no geral, é isso daqui, galera. Ok? Se você quiser saber a diferença de central e periférica, por exemplo, né? Periférica é quando, por exemplo, tem tudo desordenado, né? Tudo começa errado. Né? Normalmente o pessoal começa com pubarca, né? Pubarca, menarca. Quando você está falando de periférica, por exemplo, você já começa na menarca, por exemplo. Entendeu? Então não segue uma linha uma linha exata como deve ser, né? Tá tudo desordenado, ok? E se tá tudo desordenado também, o hormônio vai estar alterado, vai ter várias coisas, entendeu? Mas a gente não vai dar tantas explicações aqui, senão vai ficar muito longo. Mas aqui para acertar a questão, né, entendeu isso que a doutora falou, ok? A gente vai aqui de letra A, redondamente, sem sombra de erro. Isso, só dando um resumo aqui para ficar bem claro. Aqui o que eles queriam que vocês soubessem. A diferença da puberdade precoce central, como o Dr. Jonatas falou, e a periférica, que é, no caso, a telarca isolada precoce. Quando que vocês vão saber? Vocês vão saber pela ativação do eixo hormonal. E como vocês vão perceber isso? Se a paciente apresentar mama ou não. Então, e como que eles vão oferecer isso? Vocês viram que tem M2, já não é M1, mas de infantil, ela já tem alteração da mama, já tem desenvolvimento. Caso ela tivesse M1 aqui, no caso a gente poderia pensar na telarca isolada precoce, que aí no caso não ia ter ativação do eixo hormonal, que é um eixo central, né, hipotálamo, hipófise e da tireoide, e aí ia indicar uma causa realmente mais periférica. Como ela tem ativação, porque
ela tem mama desenvolvida, ela está em M2, aí a gente já pensa na causa central. Então, essa é a principal diferença, tá? É pela mama. Que eles vão dar pela classificação de Tani, que é o M2. Ok. Foi bom você ter falado, doutor Jonatas. A próxima... Quer falar alguma coisa, doutor? Não, pode. Pode continuar, Gi. Você vai falar a outra questão, né? É GO também. Gente, esse aqui é GO. Olha, se você tiver com pressa, eu queria até dar uma ênfase mais aqui nessa, porque eu acho que é um tema muito prevalente. Cai muito, despenca na prova, né? Que é sangramento na gestação. E aí, qualquer coisa que eu estiver falando muito, vocês me interrompem. Tá, aqui, gente, é uma questão, tá? De ameaça de aborto. Então, aqui eu vou colocar bem um resumo rápido antes da gente continuar. Quando chegar, assim, uma paciente gestante com sangramento, primeira coisa que vocês vão olhar, idade gestacional. Tem menos que 20 semanas, primeira metade. Você já tem que pensar nas 3 principais. Mais que 20 semanas é a segunda metade. Você já tem que pensar nas 3 principais, ok? Aqui, o que é as 3 principais da segunda metade? É DPP, placenta prévia e roturas. Qual que é da primeira metade? Primeira metade vai ser abortamentos, doença trofoblástica gestacional e aí, gravidez ectópica, tá? Aqui, no caso, dentro da primeira metade, eles estão cobrando sobre abortamentos. Então, a gente vai abrir um link na mente e vai pegar abortamentos e abrir uma caixinha para a gente poder sempre imaginar isso. No abortamento, o que a gente tem que ver? A primeira coisa. Isso aqui serve também até na vida real. Então, a gente sempre vai fazer uma anamnese. E aí, na anamnese, a gente vai avaliar se tem dor e as características do sangramento. Depois, a gente vai fazer o exame físico, que é o básico. O que a gente vai ter que fazer? A gente tem que fazer um exame ginecológico na paciente para avaliar o colo uterino e nós temos que avaliar também o tamanho desse útero. Ok, então a gente sempre vai essas principais coisas. A principal coisa é isso aí. Vai ter lugares que não vai ter ultrassonografia, então pelo exame físico e anamnese você já consegue suspeitar. E, tipo, é bem didático mesmo de vocês lembrar. Então, assim, foi fazer o exame físico, fez a anamnese, fez o exame físico na paciente, vai olhar o colo uterino. E aqui a gente vai dividir em 2 grandes grupos, o colo uterino aberto e o fechado. O aberto, para vocês lembrarem, lembra dos 3 INs, tá? 3 INs. Então, tudo que começar com IN. Incompleto, infectado e inevitável. O fechado vai ser o restante, que vai ser 3 também. Então, vai ser o completo, vai ser a ameaça de aborto, que é essa questão aqui, tá falando sobre a ameaça de aborto, e o retido, tá? Aqui nós vamos falar, então, do fechado, que é o completo, ameaça de aborto ou retido. Aqui eles colocaram ameaça de aborto. Beleza, eu peguei a ameaça de aborto. Qual que vai ser a grande diferença da ameaça de aborto pro restante, pro retido e pro completo? É que o feto vai estar vivo, tá? O feto vai estar vivo e o útero vai estar compatível com a idade gestacional. Eu vi lá, tá o colo fechado, só que o feto está morto, não tem, o beta-HCG está diminuindo, está ausente. Aí você sempre vai pensar no completo ou retido, tá? Geralmente é indolor. O que vai ter dor? Ameaça de aborto, tá? E você vai olhar lá e você vai ver que o útero dele não vai estar compatível com a idade gestacional, nem do completo e nem no retido. É só imaginar, completo, já saiu tudo, tá? É mais ou menos isso a diferença. E quando você for ver, além do feto vivo na ameaça de aborto, vai ter também beta-HCG positivo, porque está ameaçando o aborto. Ainda não aconteceu o aborto, mas ainda tem uma ameaça, tá? Então, isso aqui a gente tem que estar bem redondinho na cabeça para a gente poder entender melhor. Aqui na questão 4, a gente tem, então, uma primigesta de 25 anos, procura atendimento ginecológico e obstetrícia com histórico de atraso menstrual, e resultado de beta-HCG quantitativo de 10.000. Isso, 10.000. Realizado há 2 dias. Não se recorda da data da última menstruação. Queixa-se de sangramento em pequena quantidade. Pequena quantidade é importante. Exame especular, nota-se sangramento vivo em pequena quantidade e ao toque. Percebe-se colo uterino fechado. Pronto, gente, aqui fechado. Vocês viram os fechados? Você já pensa, não, é o restante. Se não é os INs, é tudo que não começa com IN. Completo,
retido e ameaça de aborto. É um desses 3, tá? Foi solicitado o beta-HCG no dia da consulta e o resultado deu 23.400. Acabou, gente. O único que aumenta o beta-HCG é a ameaça de aborto. O completo e o retido vai diminuir ou vai estar ausente. Por aqui você já sabe, entendeu? Então, foi lá, viu? Colo fechado. O paciente está com aumento do beta-HCG. Não está nem diminuindo nem ausente, é ameaça. Porque o restante é tudo diminuindo ausente, que é o retido e o completo. Aí, o que eles querem saber? A partir desses dados, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o diagnóstico desse caso e a conduta adequada. Ok. Gestação ectópica e laparotomia. Não, porque, tipo, ela não está tendo nenhuma dor. No caso, se for gestação ectópica, ela teria uma dor, né? Na fossa ilíaca direita, até um dos diagnósticos diferencial de apendicite, então a gente já descarta. Ameaça de aborto e repouso relativo. Qual que é? Os próximos. C. Aborto incompleto, curetagem uterina? Não, incompleto começa com in. Então, a gente sabe que o colo uterino estaria aberto. Então, já descarta. D. Aborto em evolução e acompanhamento clínico. Aborto em evolução, aborto inevitável, eles sempre vão colocar, eles gostam muito de colocar essa palavra, restos ovulares, tá? Então, assim, pela lógica, é inevitável, já tá saindo resto ovular, eles gostam muito de falar isso. E aqui eles não falam nada disso. Então, o que sobra mesmo pela eliminação inteligente é a alternativa letra A, a alternativa letra B, ameaça de aborto e repouso relativo, tá? Isso. Aqui eles vão tentar repouso relativo. O que poderia colocar mais? Que faltou marcar o retorno para fazer o acompanhamento da paciente. Caso, já caiu muita questão disso, caso ela não melhore, eles podem passar uma progesterona via vaginal 100 a 200 microgramas na parte noturna antes de dormir. Já caiu questão que o tratamento era exatamente esse, tá? Mas primeiro a gente vai tentar um repouso relativo. Às vezes melhora com repouso, às vezes não. Então aqui poderia também colocar um retorno, né, da paciente, um acompanhamento. Que eu achei que poderia ter colocado para ficar mais completinho. Mas, assim, as duas questões aqui, tanto a questão 3 e a 4, tá bem fechadinha. Acho que não sobrou dúvida para ninguém, né? Exatamente. E, galera, só complementando aqui. Toda vez que tiver na sua prova laparotomia, o que é lapar? Toda vez que você pensar em laparotomia, o paciente tem que estar estável. Se o paciente está estável, está estabilizado, você não lapa. Então, você pensava nem saber o que era a gestação ectópica. Laparotomia é só paciente instável. Essa paciente está tendo estabilidade. Então, você não faz laparotomia. Tá bom? É verdade. E a gestação ectópica, geralmente o paciente tem muita dor. E realmente, isso aí, o Dr. Johnson falou, realmente eles podem colocar a gestação ectópica dentro de abdômen agudo hemorrágico, que eles gostam muito. No caso de instabilidade da laparotomia, se for estável, aí é metotrexato, que é um tratamento, né, de acompanhamento. Mas é isso aí mesmo. É isso mesmo. Então, embora. Continuamos. Questão 5 eu vou fazer. Então, gente, tá falando de um paciente de 26 anos que ele é privado de liberdade. Gente, quando for você vê esse termo, que ele é residente, assim, de um privado de liberdade, ele é de uma penitenciária, vocês têm que ver, associar doenças que são comuns a esse tipo de grupo de pessoas. Então, vocês vão pensar em tuberculose, em doenças infecciosas como escabiose, pediculose, tudo isso me fala muito a favor de pessoas privadas de liberdade. Ele vem, então, atendido pela médica e ele queixa-se de prurido cutâneo há 2 dias e com piora no período noturno. Aqui já entrega muita informação, já dá para prever o que o paciente tem. Porque a escabiose, ela causa pápulas eritematosas, principalmente nas regiões das dobras cutâneas, e ela prolifera, ela aumenta a intensidade dela durante a noite, porque os ácaros, eles começam a ficar agitados por causa do calor que o paciente está tendo. Ele deita e ele começa a ficar deitado, está bem agasalhado, então ele esquenta o corpo e os ácaros começam a se mexer muito, tá? Então, aumenta a intensidade da coceira à noite. Então, a médica identificou pápulas eritematosas com escoriações em região de prega e braços e em região posterior de joelhos. Que
que pode ser, então? Alternativa A gente vai fazer restrição de visitas aos detentos? Não, a gente tem que tratar todos os detentos, porque está se tratando de uma doença, uma dermatose, uma doença infecciosa, e a gente tem que fazer o tratamento para todos. A gente tem que tratar isso com ivermectina, a gente tem que fazer medidas profiláticas preventivas, como trocar a roupa que está usando, a roupa de cama, expor ao sol, tem que fazer todas essas medidas preventivas para cessar esse tipo de doença, tá? Então, alternativa B, isolamento dos casos da enfermaria da unidade e lavagem frequente das roupas de cama, de banho, de vestuário com água quente. Isso aqui E a gente tem a alternativa C, faz realização de palestras educativas. Palestras educativas, gente, é uma palavra muito negativa, tá? O Revalida não gosta. Quando você for ver esse tipo de palavra, palestras educativas, vocês vão ver que não é o que o Revalida está pedindo para você assinalar, tá? E fluconazol também não é o tipo de tratamento para esse tipo de doença, tá? Depois, a alternativa D, faz incremento da frequência de limpeza geral da unidade, higienização adequada das roupas de uso pessoal, da cama e de banho. Gente, é essa a alternativa agora. E a gente tem que usar vermectina de 6 miligramas, tá? Conforme o peso, repetindo em 15 dias para o tratamento deles, tá? Então, a gente não faz isolamento dos pacientes. Na verdade, a gente tem que tratar ele num grupo total, tá? Então, a gente faz as medidas profiláticas, a gente tem que higienizar as roupas, tem que higienizar os itens pessoais, tá? E ele tem que tomar ivermectina, também tem que tomar, se tiver disponível, recomendo até a permetrina, né, que é o shampoo, para tratar esses pacientes. Alguém quer falar alguma coisa? É isso mesmo, doutor Gabriel. No caso aqui, eles queriam realmente colocar essa pegadinha, porque se você não fizer a eliminação inteligente, realmente você ia acabar marcando a A, né? Mas aí, quando você vai eliminando alternativa por alternativa, e aí você não cai em pegadinha. Por que que é a D, gente? Porque quando for escabiose, vocês lembram que tem que tratar todo mundo. Então, lá embaixo, eles estão falando tratar para todos da cela. Então, essa palavra todos é o que mata, tá? Então, escabiose, quando você vê, falar assim, tratamento de todos, é a correta, tá? Não pode ser isolamento, todos, gente, né? porque isso causa infecção nas pessoas, vai contagiar, é uma doença contagiante, tá? Eu tinha até confundido com a alternativa B, mas a gente não pode fazer isolamento, a gente tem que tratar todo mundo. Então, a gente incrementa a frequência da limpeza. No caso, por que não é a letra A? Porque esse isolamento dos casos na cela não pode fazer isso em escabiose, tá? Não é indicado para paciente que tem escabiose fazer esse isolamento. Então, é uma palavra que é bem forte, e isso aí ajuda a gente a eliminar a alternativa A. Né, doutor Jonatas? Uhum. É isso. Prosseguimos, então. Eu vou falar dessa questão, questão 6. Se trata de uma mulher de 38 anos, ela é atendida no consultório, ela tem uma deficiência congênita de GA, e ela está tratando da H. pylori. Ela tem uma úlcera do adenal, e ela foi prescrito omeprazol, amoxicilina, claritromicina para ela. Ela teve uma melhora clínica relativa, mas ela tem um insucesso terapêutico ao uso recorrente de macrolídeos e quinolonas. Gente, quando fala que está tendo uma falha terapêutica no uso de macrolídeos e quinolonas, a gente tem que entender quais são os tipos de drogas, tá? Então, nesse caso, o que a gente pode prescrever para essa paciente? A gente vai prescrever, na alternativa A, pantoprazol, está adequado, pode prescrever. Amoxicilina e levofloxacina por 7 dias seria adequado para essa paciente, tá? Só que o problema é que tem o levofloxacina, ela é uma quinolona, e já fala aqui que tem uma falha terapêutica, e quinolona não seria adequado, tá? Porque vai dar uma falha terapêutica novamente. Então, alternativa B, a gente passa o omeprazol, tá certo, passar. E claritromicina. Claritromicina e azitromicina são da classe medicamentosa macrolídeo. Então, não pode prescrever para essa paciente.
Levofloxacino também não é adequado, porque é uma quinolona. A gente pode passar para ela, então, um omeprazol e bismuto e doxiciclina. Aqui seria adequado para ela. Aqui seria muito adequado. Então, é a alternativa C. Alternativa D, pantoprazol, bismuto, furazolidona e levofloxacino não seria porque é uma quinolona. Levofloxacino, quinolona, então não pode porque tem falha terapêutica. Então, a gente fica com a alternativa C. É isso aí, galera. Aqui também tem a questão, né, dele estar tendo resistência medicamentosa. E também tem uns mnemônicos aqui para quem gosta. Eu vou estar escrevendo aqui do lado. Né? Aqui, tratamento de Bacter pylori, né? A gente pensa nas 3 primeiras linhas, né? A gente faz o cão, faz o lão, ok? E faz o mó BD. O que acontece? O cão, né? É o que ele já tinha tomado, que é a C de claritomicina, o A de amoxicilina e o O de omeprazol. Esse daqui é o primeiro medicamento de primeira linha para Bacter pylori, tá bom? O de segunda linha, que é o lão, né, que está descrito aqui na letra B, que é o levofloxacino, L, né, a amoxicilina, na verdade, né, e o omeprazol, tá certo? Esse aqui é o de segunda linha, beleza? E o de terceira linha, que é o MOBD, né, o metronidazol, o M, o O de omeprazol, o B de bismuto e o D de doxiciclina. Por que é essa resposta aqui? O que é o de terceira linha? Né? Ele teve sucesso terapêutico com macrolide de fluoroneuronas, né, que ele já tinha tomado. Então, se teve, né, eu vou procurar uma opção que tenha outro tipo de classe medicamentosa, né? Que no caso aqui é a letra C, tá bom? E também por 14 dias. Então, isso aqui é a ideia básica da questão, ok? Cão, lão e MOBD, ok? Simples assim. Se você aprender esses 3 manejos medicamentosos, na sua prova você vai acertar. Aqui teve um asterisco, que é uma coisa a mais, né? Porque teve insucesso terapêutico por resistência medicamentosa, tá bom? Então, mas para ser curto aqui nessa questão, é isso. Cão, lão e MOBD. Se você aprendeu esse tratamento de primeira, segunda, terceira linha, você faz qualquer questão, né, que fale de tratamento de Bacter pylori na prova do Revalida. Tá certo? Alguém quer complementar mais? Ou falar mais alguma coisa? Eu acho que é isso, doutor. É isso. Então vamos para a próxima questão. Vamos lá, galera. Questão 7, né? Aqui a gente tem um homem de 28 anos de idade, né? Está no hospital após 30 minutos de acidente motociclista, né? Então aqui eu tô com um paciente que ele é traumatizado. Já começa aqui. Apresenta múltiplas e graves lesões em face, mandíbula e cavidade oral, né? Sem lesões cervicais. Ok. Então, provavelmente, eu vou ter que fazer algum tipo de procedimento aqui. Ele não está me descrevendo essas lesões aqui à toa, entendeu? Eu estou com um paciente que foi traumatizado, está tendo lesão aí de face, entendeu? Lesões graves, ok? Então, isso aqui vai gerar algum tipo de complicação para o meu paciente, né? Logo, eu vou ter que ter algum tipo de atitude aqui. Vamos lá. Exame físico de tórax, abdômen e ultrassonografia, focado no abdômen no trauma, FAST. Estava sem alterações, dizendo que não tem nenhum tipo de sangramento ativo, ok? Frequência cardíaca 92, pressão arterial 130/80, saturação está 100 em ambiente, então está perfeito, paciente, né? Só o que está me chamando a atenção aqui é que ele sofreu um acidente, né? E está tendo múltiplas lesões em face e mandíbula. Vamos lá. O paciente evoluiu rapidamente com dispneia, taquipneia, estridor expiratório, cornagem, rebaixamento do nível de consciência. Então aqui o paciente já piorou, tá bom? Qual que é o problema aqui? É que ele está com lesões em face e mandíbula. Como é que esse paciente vai respirar direito? Ok? Talvez seja por isso que ele esteja rebaixando, né? Uma vez que a gente não tem líquido livre no FAST, tá certo? Então a minha conduta, eu já tenho certeza que é para resolver isso daqui. Vamos lá. Saturação periférica de oxigênio passou para 88%, né? Mesmo com a oferta de oxigênio suplementar. Após alguns minutos, evoluiu com saturação periférica de 59, ou seja, ele está regredindo, ele está piorando. Frequência cardíaca de 48 batimentos por minuto, ou seja, ele está bradicárdio, né? Pegando a primeira questão que eu estava explicando, aqui ele está bradicárdio, só que aqui não tem um elétron, entendeu?
Então, eu não estou falando de bloqueio, mas eu estou falando de que o meu paciente sofreu um trauma, ele está rebaixando ao nível, né, que o coração dele não está conseguindo bombear mais sangue para o corpo dele. Então, meu paciente está muito grave. Né? A pergunta da questão é a seguinte: qual que é a conduta imediata adequada para esse paciente? Se ele está deixando de saturar, olha quanto que falou de saturação aqui nessa questão. Falou uma vez, falou 2 vezes, falou 3 vezes. Ok? A minha conduta é respiratória. Não tem como, galera. Contando que ele tem lesão em face, mandíbula, né? E cavidade oral. Tá certo? Vamos lá. Onde é que ele chegou? Ele está no hospital após 30 minutos do acidente. Nesse momento, qual que é a conduta adequada? Será que eu tenho que fazer intubação orotraqueal ou nasotraqueal? Se eu tenho um trauma de face, galera, né? Vocês concordam comigo que vai ser difícil posicionar um tubo aqui e deixar um tubo na face desse meu paciente? Vocês concordam comigo que se eu tiver um trauma, né, aqui na minha laringe, se eu estiver tentando entubar, eu posso passar esse tubo para o cérebro do meu paciente e posso matar meu paciente? Então está contraindicado, nesse caso, a fazer qualquer tipo de tubo nessa região de face, seja naso ou seja ouro, ok? Então, sem grandes dificuldades, a gente exclui letra C e letra D por isso, tá bom? Vamos lá. Esse meu paciente, ele está onde? Ele chegou onde? Ele chegou no hospital tem 30 minutos. Ok? Qual que é o procedimento que ele pode fazer? Uma crícula. Curto e grosso, acabou. Por quê? Porque tráqueo a gente faz em centro cirúrgico. Tráqueo a gente faz em centro cirúrgico. Tá bom? Então, a gente desconsidera a letra A e fica apenas com a letra B. Uma cricotireoidotomia, né, por conta do lugar que ele está. Se ele tivesse centro cirúrgico, se isso estivesse descrito no meu caso clínico, eu ia fazer uma tráqueo. Mas como não está, né, eu faço uma cricotireoidotomia. Tá bom? Curto e grosso essa questão, a resposta é a letra B, ok? Sem precisar quebrar muita cabeça. Alguém quer complementar? Senão a gente passa para a próxima questão. Eu acho que é isso mesmo, doutor. Tá bem esclarecido. Então, pense nesse manejo. Se for centro cirúrgico, traqueostomia, né? Chegou no hospital, né? Tá na emergência ali, cricotireoidotomia, ok? E é isso. Vamos lá. A questão 8... A gente tem aqui um adolescente de 12 anos, né, levado à unidade de pronto atendimento devido ao quadro de dor abdominal iniciada há um dia. A dor era mais difusa inicialmente, mas após algumas horas de evolução passou a concentrar-se em fossa ilíaca direita, tornando-se mais intensa. Além disso, o homem apresentou vômito de conteúdo bilioso e inapetência. O exame físico apresenta defesa da palpação, a descompressão brusca, ok? Se eu estou falando, galera, de defesa, a palpação, apresenta defesa, a palpação, a descompressão brusca, né? Eu estou falando de que sinal? Isso é um sinal semiológico, ok? Né? Se eu estou falando de defesa, a palpação, a descompressão brusca dolorosa, né? Apresenta defesa, eu estou pensando em algum sinal, alguma patologia aqui cirúrgica, tá bom? A pergunta da questão é a seguinte: a partir desse quadro, assinale a alternativa que apresenta a indicação para que este adolescente seja avaliado por uma equipe cirúrgica, né? Então, qual que é o sinal que me indica que o meu paciente tem que ser avaliado pela equipe cirúrgica? Qual que é o sinal? O que eu penso? Será que é uma dor abdominal, descompressão brusca, dor abdominal associada a vômito, massa palpável em fossa ilíaca direita? A gente vai discutir isso agora. Vamos lá. Massa palpável em fossa ilíaca direita. Quem que pode avaliar isso aqui? Sempre vai ser cirurgião? Não. Clínico pode avaliar. Tá certo? Clínico pode avaliar. Ok? Isso aqui, quando a prova do INEP vem falando de massa palpável, provavelmente ele traz sempre aquele paciente que tem estenose hipertrófica de pílori, né? Que é o nível palpável. Quem que avalia isso é o clínico. Tá bom? É mais ou menos assim que eu manejo. Dor abdominal associada a vômitos. Poxa, uma diarreia pode me dar dor abdominal e pode me dar vômito. O meu cirurgião sempre vai ter que avaliar esse tipo de paciente? Não, o meu clínico pode avaliar. Então, a letra C está errada, né? Dor abdominal difusa. E aí? Será que sempre o meu cirurgião vai ter que avaliar? Sempre vai ter que mandar para a equipe cirúrgica? Né? Qualquer coisa pode me dar uma dor abdominal. Se eu for para uma viagem e comer, sei lá, certo tipo de lagosta, por exemplo,
e ser infectado por algum tipo de parasita, eu posso ter dor abdominal difusa. Então, o clínico pode avaliar. Nem sempre é a equipe cirúrgica, né? Então, a letra A eu descarto também, né? Letra B, descompressão brusca dolorosa, né? Que é o sinal de Bloomberg, que fala a respeito de apendicite. Ou seja, teve o sinal de Bloomberg, vai ter que ter avaliação cirúrgica, ok? Essa é a ideia dessa questão, tá bom? É interessante ter paciência e ter calma na hora de fazer a questão, para às vezes não pensar em muita coisa que não se deve pensar, certo? Vocês podem ver que todas as outras alternativas o clínico poderia avaliar, tá bom? E a pergunta da questão pedia para a gente fazer, né? Para a gente dizer qual que era a indicação para ser avaliado pela equipe cirúrgica, ok? Então, por exemplo, a quarta prevenção fala de iatrogenias, tá certo? Então, se o paciente apresenta apenas dor abdominal ou vômito e dor associada, para que eu vou levar esse meu paciente para o cirurgião? Para ser exposto a essa necessidade, entendeu? Para perder tempo, né? Literalmente. Então, aqui o clínico pode avaliar. E essa não era a pergunta. A pergunta era para a indicação da equipe cirúrgica, ok? Então, para indicação, tem que ter algum sinal semiológico de alguma patologia cirúrgica. Aqui a gente está tendo sinal de Bloomberg, que é de apendicite, tá bom? Então, descompressão brusca dolorosa, né? É uma indicação aí para a equipe cirúrgica para ser avaliado um possível caso de apendicite aguda. Alguém quer complementar alguma coisa? É isso tudo que você falou mesmo, descompressão brusca, dolorosa, é o principal sinal aí, porque ele indica irritação peritoneal. Irritação peritoneal não tem jeito, é encaminhar para o cirurgião para ele fazer a conduta adequada, entende? Então, aqui é o que mais chama atenção, gente. Massa palpável pode ser muitas coisas, isso aí não é função do cirurgião avaliar, entendeu? O clínico ele consegue identificar outras coisas através disso, tá? Dor abdominal associada a vômitos também não, isso não é o papel do cirurgião, o clínico consegue identificar. O que mais chama atenção é a descompressão brusca, porque indica a irritação. É isso, gente. É isso mesmo, concordo com o Dr. Jonatas e o Dr. Gabriel, não tem muito o que falar, né? Isso aí é uma questão bem... Agora, o GO. Essa questão 9 aí tá muito fácil, ó. Gente, essa questão 9 aqui é sobre síndrome hipertensiva na gestação, e esse aqui é um tema muito quente. Então, eu vou até dar uma breve introdução para vocês não esquecer mais. Esse aqui você pode sempre associar com sangramentos na gestação. Por quê? Porque aqui a idade gestacional de corte também vai ser 20 semanas. Então, já associa, sangramento da primeira metade, segunda, o que divide é mais ou igual a 20 semanas. E aqui também nós vamos usar 20 semanas, tá? É muito importante. Por que a gente usa 20 semanas como idade de corte? Porque antes das 20 semanas, ainda não está a placenta formada. Isso significa o quê? Que a pessoa tem aquela patologia, não é pela gravidez, porque a placenta não está formada, tá? Então, a gente vai usar muito, em obstetrícia, usa muito 20 semanas. Aqui também, por que a gente vai usar como número de corte, idade gestacional de corte? 20 semanas, porque a placenta, antes de 20 semanas, não está formada. Então, a pessoa vai ter uma hipertensão crônica prévia à gestação, não foi a gestação que causou isso. Já após 20 semanas, a placenta já está formada. E provavelmente já vai ser pela gestação, já vai ser pela a invasão do trofoblasto. Então, se tiver uma decídua inadequada do trofoblasto, que ele vai ter praticamente 2 ondas, né? Se tiver a segunda inadequada, já está relacionado com a gestação. Resumindo, o que a gente tem que saber? Que síndromes hipertensivas na gestação cai muito, e ela vai ter praticamente 5. Só que de 3, nós vamos usar 20 semanas para ter nota de corte. Então, a gente vai dividir. A gente já coloca as 2 caixinhas. Menos que 20 semanas, hipertensão crônica. Essa hipertensão crônica, se a gente não tratar ela para fazer uma prevenção da pré-eclâmpsia, ela pode complicar e formar uma pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão arterial sistêmica crônica. Então, se a paciente já tem uma hipertensão crônica, nós já temos que também administrar AS para uma forma de prevenção da pré-eclâmpsia. Isso aí, nós temos que fazer de lei para evitar essa complicação de pré-eclâmpsia na paciente que tem hipertensão crônica. Isso a gente já tem que estar na mente. Ok, depois de 20 semanas, o que pode ser? Pode ser tanto hipertensão gestacional, que foi provocada pela placenta,
ou pode ser também uma complicação, que é a pré-eclâmpsia. Outra complicação que pode ser, só que pode ser em qualquer idade gestacional, aqui já não usa 20 semanas, é eclâmpsia, tá? Então, a eclâmpsia é uma complicação da pré-eclâmpsia que pode evoluir para eclâmpsia. Qual é a diferença? A eclâmpsia, a paciente vai estar convulsionando, tá? Já vai estar convulsionando, vai chegar com convulsão. A pré-eclâmpsia não, ela vai ter alteração visual, escotomas, aquelas... Ela vai falar assim, doutor, eu vejo mosquitos, moscas, né? Voláteis. Na minha visão, vai ter alteração visual, tá? Vômitos, e eclâmpsia já vai ter a convulsão. Então, é praticamente esses 5. A hipertensão arterial crônica, que a paciente vai apresentar menos que 20 semanas, que pode evoluir para uma pré-eclâmpsia sobreposta de hipertensão crônica, que é a segunda. Depois de 20 semanas, pode ser tanto a hipertensão gestacional, que já é provocada pela placenta, tanto a pré-eclâmpsia. E a pré-eclâmpsia não tratada pode evoluir para a eclâmpsia. Então, de síndrome hipertensiva na gestação são essas 5. O que é que a gente tem que olhar, então? A idade gestacional. Tudo em obstetrícia é isso. Então, com isso, a gente já consegue responder essa questão 9. O que é que aqui a gente tem? Tem uma gestante de 39 anos, ela já tem mais de 35 anos, então 39 anos já é um fator de risco para síndrome hipertensiva. Se puder marcar 39 anos, acima de 35 já é um fator de risco. Tá. Ela teve 4 gestação, então ela é multípera, e teve também 3 partos normais. Ok. Nenhum aborto. Tem 12 semanas. Pronto, aqui. Tem menos que 20 semanas, a gente já vai pensar em quê? Só tem uma opção, hipertensão arterial crônica, tá? Se fosse mais que 20 semanas, a gente poderia pensar tanto pela hipertensão gestacional ou pré-eclâmpsia. Ok, então aqui, com isso aqui a gente já consegue saber que é a hipertensão crônica. Ela comparece a primeira consulta de pré-natal na atenção primária. A paciente olha aqui, ó, hipertensão crônica, na questão já deu, né? Ok, então a gente já sabe que não é isso que eles querem. Hipertensão crônica há 2 anos. Faz uso de losartana. Presença de índice de massa corporal é de 35. Então tá elevado, né? Tá alterado. Mas ela tá assintomática. Ok. Considerando esse contexto, assinale a conduta inicial e a avaliação a ser realizada. Ok. O que a gente tem que saber mais aqui? Então, a gente já sabe que ela é uma hipertensão crônica. O que a gente tem que saber? As medicações que podemos usar e as que não podemos usar. É mais fácil vocês lembrar das que a gente pode usar. Então, o que a gente pode usar? Metildopa, a gente pode usar também labetalol, e a gente pode usar também nifedipino, tá? Essas 3 podemos usar. As outras que nós usamos, né, geralmente, que são os IECAs, né, ou BRA, né, hipertensão com a paciente que não é gestante. Losartana, captopril, isso aí é suspenso, é contraindicado, é teratogênico, tá? Por que é teratogênico? O losartano, o IECA, ele trabalha lá naquele sistema de renina, angiotensina, aldosterona, que é de eliminar líquido. Então, se fizer isso, vai eliminar muito líquido e pode evoluir para uma oligodrâmio, que é a diminuição do líquido amniótico. Então, tudo em obstetrícia tem uma lógica. Então, não pode usar, tá, gente? Ok, então a gente vai lá aqui para as alternativas. Eu vou começar de baixo para cima, tá? Letra D, manter losartana, já exclui. Então, porque losartana a gente não vai manter, por quê? Pode dar oligodrâmio, que é teratogênico, pode dar também insuficiência renal, já que trabalha nos rins, pode dar insuficiência renal no bebê. Então, a gente já vai excluir aqui tudo que mantém losartana. Quais são as que mantêm losartana? Alternativa D e alternativa B, né? Manter losartana, já exclui sabendo disso. Vai sobrar A e a C. A C, suspender losartana, beleza. Indicar avaliação cardiológica detalhada, gente, isso aqui é pegadinha. Por quê? Ela é uma hipertensa crônica há 2 anos. A gente não vai fazer um exame físico só cardiológico. A gente tem que avaliar também se tem lesão de órgão-alvos. Então, tipo, a gente tem que sempre avaliar os rins da paciente, a gente tem que avaliar o coração e tem que avaliar também a retina, tá? Então, é uma avaliação global. Por isso que isso aqui tá errada, tá? Então, isso aqui pode ser pegadinha para as pessoas, assim, que não estudaram, né? Que não estudaram pela questão mesmo, porque não pode ser cardiológica, tá certo, mas a gente tem que colocar mais cardiológica, renal, da retina, tudo que engloba, tudo que pode causar lesão de órgão-alvo. Então, por isso que isso aqui tá errada. E vai sobrar a alternativa A, suspender losartana, certo? E iniciar metildopa, que é o principal, que, né, é o que mais usa mesmo quando tem síndrome hipertensiva na gestação.
E esse AS, gente, certíssimo, porque esse AS a gente vai usar não é para tratar a hipertensão. Quer falar, doutor Gabriel? Não, complementando o que você falou, o C parece ser até certo, né? Mas é uma pegadinha, porque indicar a avaliação cardiológica detalhada. Aqui não está indicando qual conduta, só está falando para suspender losartana, mas a gente tem que tratar essa gestante também. Por isso que a A é mais completa, assim como você estava falando, tem que iniciar a metildopa, AS e realizar a pesquisa de lesão de órgãos-alvos. Ela está bem mais completa, essa alternativa. Isso, doutor. Por que também que essa C não tá certa, tá incompleta? Porque a gente tem que fazer prevenção de pré-eclâmpsia. Porque lembra, se a gente não tratar a hipertensão crônica, ela pode complicar para uma pré-eclâmpsia sobreposta de hipertensão crônica. E como que a gente vai prevenir a pré-eclâmpsia? É com a AS, tá? Então, a AS, a gente não é que a gente vai tratar a pressão da paciente, a gente vai prevenir uma pré-eclâmpsia, porque ela pode complicar. No caso, a C, se você, na vida real, se você não passasse a AS para ela, você poderia estar fazendo elas complicar mais na frente com a pré-eclâmpsia. E aqui a gente já está fazendo uma profilaxia, tá? E realizar a pesquisa de lesão de órgão-alvo, que é esses. Os rins, é o coração, é a retina, vai avaliar o paciente de uma forma global. Então, a alternativa certa é a alternativa A. Achei bem fechadinha essa aí mesmo. Para quem não faz eliminação inteligente, tipo assim, vou direto nessa aqui, porque tá com síndrome hipertensiva gestacional e suspender losartana. Tá, aí você vai suspender losartana, você não vai adicionar nenhum medicamento para controlar a pressão do seu paciente, como metildopa. Exatamente. Então, por isso que é bom você sempre ir eliminando, que aí você tem certeza. Vocês querem falar alguma coisa, doutor John? Os antihipertensivos na gestação é metildopa, o que mais que você tinha falado? Labetalol, nifedipine. O labetalol eu não sabia. O labetalol. Pode usar. E o hidralazina também, lembrei que o hidralazina pode usar também, em situação assim que ela tiver com uma crise hipertensiva muito acentuada. Tipo como uma pré-eclâmpsia. Verdade. Ok. Isso aí mesmo, né? Perfeito. Gente, o obstetricista é perfeito, gente, é bem fechadinho. Questão 10, preventiva aí. Eu vou fazer essa questão. Tá falando de uma mulher de 34 anos. Ela tem 4 filhos, é desempregada e comparece ao BS. Ela tem queixa de atraso menstrual de 1 mês. Então, a gente já acende um alerta aí que pode ser uma gestação. Ok, após realizar um teste de gravidez, cujo resultado foi positivo, confirmou então, ela apareceu à consulta porque não deseja essa gravidez. Quando questionada, a paciente nega qualquer situação de violência sexual. Então, qual que é a abordagem do médico? Já que se trata de uma pessoa que ela está gestante e ela não quer prosseguir com a gestação. Alternativa A gente inicia o pré-natal regular, mencionando a possibilidade de entrega voluntária da criança para adoção após seu nascimento. Gente, aqui, essa alternativa, ela é um pouco problemática. Por quê? Porque o médico, ele não está acolhendo a paciente, tá? E também, ele já está propondo uma conduta que não tem nada a ver, entende? Às vezes a gestante nem sabe se ela vai querer isso, sabe? Então, ela não está respeitando a autonomia da paciente. Ela não fez acolhimento. Alternativa B, desencorajar a realização de aborto, apesar da paciente ter direito. Outro problema aqui, gente, só tem 3 situações que a paciente, numa gestação, ela pode interromper a gestação, que seria em caso de estupro, em caso de anencefalia confirmado, e o outro caso é o que põe em risco iminente a vida da paciente, da gestante. Só essas 3 situações. E nessas aí, nenhuma a paciente aqui, ela se encaixa nessas. Então, a paciente não tem direito, então a gente já descarta a alternativa B. Alternativa C. A gente assegura o direito às informações clínicas e legais adequadas? Ótimo. Garante o sigilo? Ótimo. Informa sobre sintomas que justificam a busca de entendimento médico em caso de realização de aborto inseguro? Gente, essa alternativa aqui, ela está muito boa, eu vou ficar com ela. Certo. Alternativa D. Questiona abertamente sobre a intenção de abortar, sem julgamento, e informar que tem a obrigação de fazer um boletim de ocorrência. O médico, a gente tem que entender que o médico, ele não é um agente policial, então ele não faz o boletim de ocorrência. O máximo que ele pode fazer é, no caso de violência sexual, que ele vai propor a pessoa fazer, ele vai incentivar, mas não que tenha que fazer.
Então, nessa situação de aborto, gente, não faz boletim de ocorrência, jamais. O que a gente tem que fazer, então, é garantir o sigilo médico e acolher a paciente. É isso. Alguém quer falar alguma coisa? Doutor Gabriel, é isso mesmo. E assim, realmente aqui aborda muito os princípios, né, éticos, autonomia, não maleficência, do paciente e beneficência. Só que aqui, para vocês lembrarem quando que pode fazer um estupro legal no Brasil, vocês lembram de nova era. Como assim nova era? E de estupro, R de risco de morte iminente materna e anencefália. Então, nova era. Então, é nessas 3 situações que podemos fazer o aborto legal no Brasil. E, além disso, tem vários documentos que a gente tem que fazer também para poder fazer esse aborto legal, mesmo nessas 3 situações. E aí, que eu fiz até um macete para me lembrar também, além desse nova era, para saber a situação, que aí, primeiro passo é ver se está nessa situação, está na nova era. Então, a paciente tem caso de estupro, tem risco iminente de morte materna, tem anencefália? Tem, beleza. Segundo passo é ver as documentações. E aí, doutor Jonathan, se você puder escrever do lado, só para eles poderem ver, porque isso aqui eles podem cobrar. Eu coloquei assim, cada termo... O que você quer que eu escreva? Por favor, cada termo... Cada termo? Cada termo. Tá. Parece aumentar. Aí você pode colocar 3 vezes o 3 e o X, assim, sabe? Isso. Responsabilidade de consentir. Isso, gente. Então, para vocês entenderem como que acontece um aborto legal no Brasil. Então, você avaliou, viu que o paciente está na situação da nova era, que eu já falei para vocês, então, está no estupro, ou está com risco iminente de morte materna, ou tem anencefália. Segundo passo, além disso, pra vocês verem tanto que é difícil, você vai ter que fazer um aborto legal. Você tem que ter esse macete aqui de documentação. Então, para vocês lembrar os documentos que precisa, que o Ministério da Saúde exige, né, para fazer esse aborto legal, essa parte do termo, doutor Jonathan, se puder colocar outra cor, vermelho, alguma coisa desse termo. Termo é para a gente lembrar que a paciente precisa ter um termo de relato circunstanciado. Então, a gente vai fazer um termo, a paciente vai relatar o que aconteceu no caso de estupro e ela vai ter que assinar, tá? Esse parecer é para parecer técnico. Então, nesse parecer técnico, a gente precisa fazer tanto, é feito pelo médico, por nós, e também a gente precisa também de uma avaliação de ultrassonografia, no caso da encefália, para a gente poder avaliar a idade gestacional e para a gente também ver os dias que aconteceu o estupro. Esse parecer. Nessa aumentar 3 vezes a responsabilidade é porque a gente precisa de 3 profissionais para aprovar. Tem que ser um médico, pode ser um enfermeiro, ou 2 médicos, ou um enfermeiro, um agente comunitário da saúde, pelo menos 3 profissionais da área da saúde. Por isso que é 3 vezes a responsabilidade. É isso, galera. Lembrar, galera, que aqui a gente não faz o boletim, né? A gente só vai orientar, né? Como é uma situação, muitas vezes difícil de se lidar, a gente, como médico, a gente não confronta o paciente, a gente não questiona o paciente, tá certo? Então, são palavras assim que você consegue destacar, sabe? Você consegue lidar por eliminação, entendeu? Aqui, ó, na letra D, fala de questionar o paciente. Lembrar, o SUS, ele é o family friendly, então, o SUS ele é amigo de todo mundo. Então, em momento algum, você vai colocar só um lado da história, por exemplo. Se você estiver falando de uma determinada situação, você não vai falar só das coisas negativas ou só das coisas positivas, entendeu? Você vai falar os dois, você vai ter uma ambiguidade, entendeu? O SUS é aquela pessoa que fica ali em cima do muro e joga para os 2 lados, entendeu? Então, você não questiona o paciente, né? Você não escolhe um lado,
ok? Você é imparcial, em resumo, tá bom? Então, é mais ou menos essas palavras. Olha. Se você não soubesse nada de boletim, por exemplo, você saberia que não era a letra D, porque ali está escrito que você vai questionar a paciente. Entendeu? Então, pelo SUS, a gente não faz isso. E okay? também E a resposta aqui é a letra C. Isso, essa palavra também lá na letra D, informá-la que tem obrigação. Tudo que tiver... Gente, ela não tem obrigação. Então, tudo que tiver obrigação, sempre, nunca é a Somente, alternativa correta. nunca, exclusivo, obrigação são palavras assim que a gente tem que evitar. Isso. Exatamente. Tá certo? Principalmente as questões de cardiologia. Beleza? Aqui, para a galera que vai fazer mentoria com a gente agora, né, a gente vai, obviamente, vai passar isso aqui mais detalhado, tema por tema, ok? Ensinando também a ajudar por protocolos. Beleza? Ensinando a como você acertar a sua questão. Beleza? Existem vários macetes, várias formas, ok? A gente passou alguns pontos aqui que são chaves, ok? Principalmente das palavras que são negativas para o SUS, ok? Dos pontos, do que cai, por exemplo, em cardiologia, os temas que mais caem, porque tem coisas em cardiologia que você não precisa estudar porque não vai cair na sua prova, né? Assim como eu expliquei lá na questão 1, beleza? Então, quem quiser estudar mais com a gente, ou quer se aprofundar mais, é só entrar nos grupos que a gente tem aqui no link aqui do YouTube, tá bom? E entrar em contato conosco, comigo, o Dr. Jonathan, a doutora Maria e o Dr. Gabriel, tá certo? E aí você vai conseguir adquirir com a gente e estudar, né, cada um desses temas aqui conosco, ok? A gente fazer a sua preparação para a prova, tá bom? Não sei se os outros doutores querem complementar alguma coisa. É isso, gente. A gente vai fazer mais vídeos na mesma sintonia, fazendo a mesma pegada. Isso. E a gente está aqui para ajudar vocês. É isso, gente. Então, a mentoria ela vai ser exclusivamente focada no que realmente o Revalida cobra, que a gente não vai usar a apostila aleatória, nós vamos realmente estudar pela prova. A gente tem todo o material, já que nós separamos temas por temas. Então, exemplo, o sangramento da primeira metade. Tem todas as questões que caiu sobre o sangramento da primeira metade. Então, queimadura elétrica. Aqui, ó, a gente até deixou um espaço no material já para vocês poderem também colocar o fluxograma do Ministério da Saúde. A gente vai disponibilizar esses PDF todos para vocês, entendeu, galera? A Maria já tem impresso ali, ok? Mas a gente vai estar disponibilizando todos esses PDFs para vocês treinarem em casa também. Foi material que nós usamos mesmo para poder passar na nossa prova, que nós vamos deixar disponíveis na mentoria. Vamos também falar sobre cada alternativa, o porquê está errada, o porquê está certa, eliminação inteligente, que é uma forma de você não errar no Revalida, porque no Revalida sempre tem a dúvida de duas alternativas. Para você não ficar na dúvida de duas alternativas, o certo é fazer sempre uma eliminação inteligente, e eliminando até chegar na alternativa correta. E também trabalhamos com a revisão espaçada. O que é isso? É basicamente você revisar antes de lembrar. Que nós temos uma curva de memória, de memória a curto e a longo prazo. Então, você vai revisar antes de perder essa memória a curto prazo para poder passar para o longo prazo. Temos cronograma já feito com os 100 temas mais prevalentes do Revalida, flashcards pelo Anki. Então, geralmente a gente já vai trabalhar nisso, na revisão espaçada, e focar na prova, no treino da prova, como vocês têm que fazer no dia da prova, que é quando chegar no dia da prova, vocês vão pensar, não, isso aqui eu já fazia todo dia, então isso aqui não é um dia atípico, é um dia típico, porque vocês vão treinar para essa prova da forma correta de como tem que realmente realizar. Não é videoaula, não é apostila cansativa, não é leitura passiva, que você não grava nada, é ineficiente, nada disso. Vai ser realmente um estudo ativo, bem enxuto, com macete, para vocês poderem realmente lembrar na hora da prova, porque não é o quanto você estuda, é como você estuda para a prova, que faz a diferença, que aprova as pessoas, né? Exatamente, galera. Daí, quem tiver interesse, só entrar no grupo que está na descrição aqui do canal, tá certo? Entra no grupo da primeira fase e chama um dos administradores, ok? Que a gente vai estar te dando as outras informações para entrar na nossa mentoria. Beleza? Espero que todos vocês tenham gostado e a gente finaliza por aqui.